Abra por 7 minutos. Seja muito bem-vindo na Câmara Municipal de Piracicaba. Obrigado, boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que ocupa as galerias e todos aqueles que nos ouvem de casa. Como o horário foi reduzido, então eu vou ser um pouco mais breve. Eu trouxe aqui um exemplo de consumo de conta de água daqui de Piracicaba. Eu tinha trazido da população em comum também, mas não vai dar tempo. Então, eu vou falar do comerciante, porque o comerciante tem mais poder de decisão, mais poder de impulsionar os órgãos públicos a fiscalizarem as tarifas aplicadas ao cidadão piracicabano. Pois bem, eu trouxe aqui, eu gostaria, senhor presidente, se for possível, que alguém deixe na mesa dos vereadores, um em cada mesa, se possível. Agradeço, vereador. Eu trouxe um cálculo aqui de uma conta de uma padaria, aleatoriamente, qualquer padaria, qualquer um dos senhores vereadores que desejar pode pedir para qualquer comerciante, né, principalmente do setor de alimentação, qual é o consumo que ele tem. Essa padaria é uma padaria vizinha da minha casa, ela tem um consumo mensal de 55 metros cúbicos de água, que seria 55 mil litros de água por mês. É um consumo perene, é um consumo anual. Então, a média anual, ou seja, nos últimos 12 meses, ela consumiu 55 metros cúbicos. Eu trouxe aqui uma escala de escalonamento de preço cobrado pelo SEMAI para esta padaria. Então, essa padaria, gastando 55 metros cúbicos de água, ela deveria pagar de água e esgoto R$ 492, entre água e esgoto, R$ 492. Isso sendo cobrada a tarifa comercial, não a tarifa simples da população em geral, mas a tarifa comercial, porque ela tem uma categoria específica de comércio, que é R$ 6,25 por metro cúbico. Todavia, essa pessoa pagou R$ 2.026 dessa conta de água. R$ 2.026 de escalonamentos indevidos, escalonamentos ilegais, que devem ser fiscalizados por essa Casa de Lei. Para isso, eu trouxe esses impressos. Eu gostaria que pudesse passar na tela, mas eu não me ative a trazer, né, o pendrive, foi uma falha minha, senão a população também teria acesso. Mas a gente disponibiliza se for o caso. O que ocorre? Houve um escalonamento aos 11 metros cúbicos, ou seja, nos 10 primeiros metros cúbicos ele pagou R$ 6,25. No primeiro escalonamento, 1 metro cúbico, a partir dos 10 metros cúbicos, ele já pagou R$ 8,97. No segundo, aos 16 metros cúbicos, ele pagou R$ 11,16 no metro cúbico. Aos 21 metros cúbicos, ele pagou R$ 16,64 por metro. Aos 26 metros cúbicos, R$ 19,98. Aos 31 metros cúbicos, R$ 25,30. Aos 41 metros cúbicos, R$ 26,66. Gente, eu estou falando de 1 metro cúbico de água, que para o consumidor normal custa R$ 2,70 e para o comerciante custa R$ 6,25. Aos 51 metros cúbicos, ele já estava pagando R$ 29,48 no metro cúbico. Escalonamentos agressivos, ferinos e ilegais. E por que eu digo que esses escalonamentos são ilegais? Porque a lei do Estatuto da Água, ela diz o seguinte, que é permitido o escalonamento no valor, na tarifa de água, se houver desperdício, ou a fim de inibir o desperdício. Se uma padaria produz alimentação durante todo o ano, e durante todo o ano ela gasta a mesma quantidade média de água, não há desperdício. Tem que haver uma adequação. Então, ela teria que pagar a R$ 6,25 metro cúbico. Onde ela pagou R$ 2.026, ela deveria pagar R$ 492. Isso, o SEMAI sendo devidamente remunerado na categoria comercial, não na categoria pessoal. Então, ele está tendo um lucro em cima da categoria que não precisaria do escalonamento, né? E é injustificável. Quanto ao esgoto, o contrato de concessão do esgotamento sanitário de Piracicaba não prevê sequer escalonamento do preço, né, na tarifa, ou cobrança por categoria. É preço fixo, está no contrato.
E quando se rompe o contrato, está se rompendo o edital, está se furtando do consumidor final para angariar lucro. E o SEMAI disse para o Poder Judiciário recentemente que ele não repassa esse dinheiro para a Águas do Mirante. Então, o SEMAI está tendo um superávit só nessa conta dessa padaria de R$ 1.500, só nessa única conta dessa padaria. O preço, a tabela de remuneração, de tarifação por esgoto é R$ 2,70 o metro cúbico. Não há escalonamento de esgoto, não existe escalonamento de esgoto porque não há desperdício de esgoto. O esgoto é cobrado pela quantidade de água que entrou pelo hidrômetro. Se a quantidade de água que entrou pelo hidrômetro são 55 metros cúbicos, esse cidadão deveria ter pago 2,70 vezes 55, e não o valor absurdo de R$ 1.023 de água e R$ 1.023 de esgoto, quando na realidade ele gastou, né, 492 entre água e esgoto. Então, ele teve um superávit de R$ 1.500 na conta dele. Nós estamos falando aí questão de 1.000 padarias em Piracicaba, 1.000 padarias gastando R$ 1.500 de superávit com o SEMAI. O SEMAI estaria lucrando mais de R$ 1 milhão por mês só nas padarias. Eu estou falando dos mercados, eu estou falando de todos os outros, da área, todos os comércios da área produtiva, né? Então, eu solicito, né, dos senhores e senhoras vereadores que tenham uma atenção especial. Está bem resumido esse resumo que eu fiz para os senhores e senhoras, mas se houver a necessidade, eu posso fazer um termo bem elaborado com todos os detalhes que forem necessários. E a gente fica à disposição para ajudar os senhores e senhoras nessa fiscalização do ente público, né? Esclarecendo que a fiscalização feita pelo vereador não é só em cima da pessoa do prefeito, mas é de toda a secretaria, autarquia, pessoa jurídica de direito privado ou público que preste serviço público. Então, fica aqui essa recomendação e a disponibilidade, se caso os senhores e senhoras precisarem, para a gente poder fazer a complementação desses dados que nós deixamos com os senhores e senhoras. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, Marcos. Presidente, se o senhor me permite, só para compor com o assunto, um minutinho, pode ser pela ordem. Marcos, semana passada eu estive ali no bairro Vila Fátima, inclusive foi objeto de indicação nossa. Ali alguns moradores eles tiveram algumas contas bastante alteradas, né, por o que me parece foi um vazamento na rua, e algumas casas ali, elas pagam água e pagam esgoto. Porém, tem algumas casas que são casas que foram construídas em área verde e não tem a captação desse esgoto, né? E mesmo assim eles pagam a água e pagam o esgoto que não é captado. Então, eu me coloco à disposição para a gente estar compondo aí, vendo, acompanhando, e deixo aí à disposição o meu gabinete. Agradeço, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Renan. Eu agradeço o Marcos por ter trazido um assunto tão importante. Diversas pessoas já procuraram o meu gabinete acerca desse assunto. Então, tem bastante informação aqui. Obrigado por esse folheto. Nosso gabinete também está à sua disposição.